Reconhecemos a tua grandeza ao que está sentado no trono e ao Cordeiro e ao Cordeiro. É Jesus, seja o louvor, seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Vamos declarar mais uma vez ao que está sentado, ao que está sentado, a ti, Jesus, no trono e ao Cordeiro e ao Cordeiro, seja o louvor a ti, seja a honra, seja a honra. Erga suas mãos, vamos declarar isso juntos. Seja toda a glória, seja a glória, seja o domínio, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Vamos declarar bem forte: poderoso Deus, poderoso Deus, tu és Senhor, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, poderoso, poderoso Deus. Cantamos ao Senhor, poderoso Deus. Não há outro Deus igual a ti, Jesus. Tu és poderoso, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Vamos declarar: seja a honra, seja a honra e toda a glória, seja a glória ao Cordeiro de Deus, e seja o domínio, pelos séculos dos séculos, a ti, Senhor. Tu és poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, maravilhoso Deus Altíssimo, poderoso Deus. Oh, tu és grande, tu és grande, minha alma anseia por ti, poderoso. Declare mais uma vez: poderoso, poderoso Jesus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti,
você pode fechar os seus olhos nesse momento e por alguns minutos declarar o seu anseio a Jesus. Eu sinto o Espírito Santo nos guiando a um lugar. Jesus, nós queremos te dizer nessa tarde que Tu ainda és o nosso anseio e a nossa alma ainda anseia por Ti. Apesar dos anos, Senhor, apesar de tanto tempo de ministério, talvez as nossas mãos estão cansadas, nossos pés cansados e sobrecarregados, mas ainda assim nós ansiamos pelo Senhor. Não importa o tempo, Jesus, não importa os anos, o nosso amor ainda é grande por você. Nós ainda ansiamos a Sua presença. Nós estamos como Moisés, Jesus. Se o Senhor não for conosco, nós não iremos. Nós queremos seguir a nuvem, nós queremos habitar na tenda do encontro, nós queremos estar na fenda da rocha, Senhor. Porque nós fomos marcados pelo Teu poder, pela visão da Tua glória, pela visão da Tua face, e nós nos movemos por ela. Mostra-nos Tua glória, mostra-nos Tua glória. É assim que vamos até o fim, Senhor. Se nós vermos a Tua face, nós iremos até o fim, Jesus, e poderemos ouvir do Senhor que guardamos a nossa fé e seguimos até o final. Nós Te amamos, nossa alma anseia. Oh Espírito Santo, venha sobre nós nessa tarde. Nos faça lembrar, Senhor, aonde está a nossa satisfação, e é na Tua presença. Nos faça lembrar que a Tua presença é suficiente. Eu queria convidar você, meu irmão, se você ora em línguas, vamos mudar a atmosfera desse lugar. Comece a liberar a sua canção espiritual. Se você ainda não ora em línguas, comece a dizer palavras de glória a Jesus. Marca-nos, ó Deus, com uma nova fome, uma nova sede, reativando os nossos ministérios mais uma vez. Nós fazemos isso essa tarde, clamamos pela glória. E quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Clamamos pela glória, glória, glória. Erga suas mãos, meu irmão, vamos clamar pela glória de Deus. Glória. Tua glória, glória, glória.
Agora vamos dizer quem Ele é. Ele é santo, 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 tu és santo, 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 santo. O que será que os anjos estão vendo, que fazem eles cobrirem os seus rostos? Qual é a imagem do Deus poderoso que os anjos estão vendo, que os fazem cantar santo, santo, dia e noite sem parar? É isso que nós queremos contemplar, Senhor. Ah, meu irmão, existe uma canção sendo cantada no céu. Será que nós podemos nos juntar a ela agora nessa hora, cantando santo? Eu posso ouvir a canção do céu. Posso ouvir a canção do céu. Posso ouvir os anjos a proclamar e toda a terra a responder: Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Posso ouvir os anjos a proclamar e toda a terra a responder: Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo. Eu queria te fazer um convite. Enquanto você adora, queria te convidar a colocar o seu ministério, a sua igreja, a sua célula, aqui no altar do Senhor. Você pode vir fazer isso? Nós vamos receber instrução do Senhor para o nosso ministério. Então eu queria, enquanto o Mateus continua nos dirigindo em adoração, você é livre para adorar. Eu queria te convidar a derramar a sua vida, a porção que você recebeu do Senhor no altar. Tem esse tempo com o Senhor. Consagre tudo a Ele, declare que é dele, que tudo é para Ele, para a glória dele. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou
no santo dos santos, em outro lugar. Não sabe viver, não, não, não. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Ah, Jesus, nós colocamos a nossa vida, colocamos, ó Deus, o nosso coração, as nossas expectativas, as nossas frustrações, colocamos os nossos temores, os nossos receios, colocamos, ó Deus, tudo que temos, tudo que somos na tua presença, e queremos ser como vaso, como barro em tuas mãos. Limpa-nos, ó Deus, purifica-nos, livra-nos, ó Deus, de toda vaidade, de todo orgulho, de tudo que possa, ó Deus, ofuscar o nosso entendimento, entorpecer o nosso discernimento espiritual, e dá-nos a graça, Senhor, de ouvir a Tua voz. Eu quero pedir que o Senhor tome cada líder aqui presente, que cada um sinta-se abraçado, acolhido pelo Senhor nessa tarde. Cada um se perceba, Deus, chamado, escolhido, separado pelo Senhor nessa tarde. E que essa seja uma tarde de crescimento para nós, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Se você puder, dê um abraço ao teu irmão aí. Ele está na mesma peleja que você. Tá bom. Obrigado, Guto, Hélio. Eu queria primeiro agradecer a Deus por você estar aqui, por você ter separado esse tempo. Não é? A gente sabe que o feriado foi ontem, né? Então muita gente está envolvido com muita coisa hoje, mas você ter separado esse tempo para a gente estar junto aqui, para ter esse tempo especial de escuta, de bate-papo. A gente vai começar aqui. Queria convidar para deixar a turma conseguir acabar de montar a mesa aqui, mas a gente está tendo o privilégio de receber aqui o pastor Carlito, né? Está conosco desde ontem. Já conheci aqui o Mateus, que está aqui do lado do pastor Carlito, ele vai apresentar depois devidamente, né? Que representa a Rede Espírita aqui no estado do Rio de Janeiro. E a gente tem colegas pastores aqui, alguns líderes de célula, algumas pessoas ainda devem chegar. Eu espero que ninguém fure o trabalho para poder para vir aqui sem o devido permissão, né? Mas, Carlito, por favor, vem cá. Você pode acolher o Carlito com palmas, por favor. A gente está... Vou pegar esse microfone aqui. Me ajuda, Fabinho, é esse mesmo? Isso. Eu me considero assim, muito abençoado pelo privilégio de ter o Carlito aqui, a Leila, e perceber a multiforme graça de Deus. Ontem ficou muito claro para quem estava aqui na conferência, o mix da pregação do Carlito e da Leila ontem, apesar de apontarem para lugares totalmente diferentes, mas assim, quem estava aqui ontem teve essa percepção, não é? Parece que o Carlito falou assim, o Carlito deu o alvo, e a Leila veio e falou assim, a gente igual a mãe, falou assim, vem cá, meus filhos, deixa eu te mostrar como é que você vai chegar lá, né? Chegar nesse alvo, cumprir, vale muito a pena assistir as ministrações de ontem. E a ideia do Kairos é a gente se abrir para ouvir a revelação de Deus e ter uma resposta de Deus para esse tempo. Então, Carlito, bem-vindo.
Obrigado, Evander. Obrigado você que veio aqui. Que bom estarmos juntos. A pastora Laura também está aqui com a gente. Daqui a pouco ela vai embora. E que Deus abençoe muito lá em Santos, na obra que o Senhor lhe confiou. Não só em Santos, mas no Brasil, profeticamente, onde você for. Obrigado, Tati, pelo almoço hoje, tão gostoso. Você e o William. Deus abençoe muito. É muito bom estarmos na mesa. Jesus amava a mesa, né? A questão da mesa é sempre muito importante, mas você tem que sempre ter cuidado nas mesas que você se assenta, porque a vida é feita de relacionamentos. Se você se relacionar bem, isso vai empoderar você e abençoar você. Se você se relacionar mal, isso vai prejudicar você e vai colocar você ladeira abaixo. Então, cuide dos seus relacionamentos. Vai sempre acompanhado, mas saiba com quem você vai acompanhado. Um pastor, um líder, uma pastora, não se assenta em qualquer mesa. Eu costumo dizer o seguinte, Evander, que se você me vê conversando com tranqueira, ou é por evangelismo ou ação social. Porque por evangelismo você tem que falar com todo mundo, certo? Você vai no presídio por evangelismo, você vai conversar com todas as pessoas da sociedade por evangelismo. Por ação social também. Você não pergunta nada sobre a vida da pessoa para estender a mão e dar o pão, não é isso? Agora, para você aprender, para você ser inspirado, para você ter comunhão, aí você tem que ser seletivo. Seletivo. Mateus e Nath estão aqui, eles são filhos espirituais da nossa igreja lá em São José. A Nath trabalha no Ministério de Comunicações da igreja, nesse tempo de home office, ela pode trabalhar daqui do Rio de Janeiro mesmo. E o Mateus já passou em várias áreas da igreja, vocacionado, também brevemente será ordenado pastor, já serviu como ministério infantil, já serviu no ministério de pequenos grupos, e eu desafiei a vir servir aqui aos pastores, porque temos a Rede Inspire, com mais de 1.200 igrejas, mas o Estado do Rio concentra várias dessas igrejas e é tão pertinho. Então, eles se mudaram para cá, já tem quanto tempo? 1 ano e meio, já está já fluminense, né? Embora que está carioca, né? Mora lá em Irajá, não é isso? Falou que é Flamengo, então assim, eu já gostei do moço. Nem todo mundo consegue chegar, como a cantamos aqui, no Santo dos Santos, né? Então, é uma questão de um percurso. Como eu sou mais pentecostal, eu sou Botafogo, sabe? Não é verdade? Ou glorioso, desde 1910. Nesses dias apareceu um monte de botafoguense aí. Quer ver? Sempre tem, quer ver? Eu nunca estou sozinho. Quem é botafoguense aí? Tá vendo? Tem uns poucos remanescentes. É uma turma resiliente, no mínimo. Exato. Então, se você depois quiser, eu vou passar um vídeo daqui a pouco sobre a Rede Inspire. Se quiser conversar com o Mateus, pode conversar com eles. A gente tem um escritório cedido por uma igreja em Nova Iguaçu, a Igreja Batista Luz, do pastor Zé Mauro. Então, também lá a gente tem uma base de treinamento e recursos. Quantos aqui são pastores? Ou pastoras? Né? A sua maioria. Tem alguém que não é de Petrópolis? Então, vamos ouvir aqui. Quem não é de Petrópolis, com exceção da Laura, diga seu nome e de onde você veio. Arraial do Cabo. Rodrigo Rezende. Daniel de Floripa. Mais alguma cidade presente, além de Petrópolis? Fernando está famoso, é de Copacabana, né? É isso aí. Obrigado, Fernando, pelo seu testemunho ontem. Giovanni está o cara. Bem-vindo, Giovanni. Então, os demais pastores e pastoras, sejam bem-vindos a esta serra que nos ajuda a vencer o calor, e não é verão, né? O Rio está quente, o Brasil está quente, esse mundo todo. Eu não sei, eu acho que você já deve ter mudado de opinião, dizendo que essa questão climática é conversa fiada. Não é. É óbvio, gente, é uma conta muito básica. Se você não for negacionista, porque se você for negacionista, aí não tem conversa, é problema seu.
Mas é só você perceber a quantidade de fábricas que nós temos o dia inteiro, todo dia, jogando poluentes. E não estou colocando a culpa nas fábricas, só estou constatando o fato. Não é? Todos nós precisamos das fábricas, tudo quem está aqui foi construído em alguma fábrica. Então, não estou criticando a fábrica, só estou constatando o fato. Então, há 100 anos atrás, quando o Brasil era império, e aqui na Serra, não tinha fábricas abertas jogando poluente quente na atmosfera. E hoje nós temos uma China produzindo uma quantidade de poluição imensa, todo dia, toda hora. O Brasil todo, o mundo todo, então você tem esse fato. Outro, nosso consumo de água é muito grande. A questão do desmatamento é real. Então, tudo isso contribui para o quê? Uma coisa óbvia, aquecimento global. Né? Eu fiz uma live com 3 pastores do Norte, um pastor de Parintins, no Amazonas, um pastor de Manaus e um pastor do Acre, os 3. A situação é muito complicada. É que o Brasil tem coisa que não vende, então nem adianta ficar falando muito. Mas aquela região toda, os rios são as estradas, e de repente não tem mais estradas. Como é que você chega para fazer compra se a compra vinha em cima do barco? Então o povo está morrendo de fome, está desidratado, criança doente. Por quê? Desde que se mede as cheias dos rios da Amazônia, tem 120 anos. Nunca eles estiveram tão secos. Os portos da região amazônica são todos flutuantes, mas tem uma média de flutuar. Eles desceram tanto que não tem nem como aportar. Então, é uma situação de miséria, de pobreza. Se a sua igreja puder ajudar, alguma igreja na região amazônica, ajude, porque está precisando muito. Então, é claro, nós caminhamos para um fim, sabemos disso, e um dos indicativos é essa situação do clima. E se você lê a Bíblia, você sabe que a Bíblia não fala que o mundo vai terminar em outro dilúvio, certo? Vai terminar com o quê? Com fogo, com destruição. Então, caminhamos para um fim, e a questão climática não é o único indicativo desse fim. Também tem a questão do ódio, tem a questão das guerras, tem a questão da fome, tem a questão da violência, tem a questão nuclear. Então, soma-se a isso a questão climática. Vamos ficar com medo? Não. Vamos continuar focados no nosso trabalho pastoral. Somos igreja. Vamos cuidar das pessoas, vamos pastorear, vamos aliviar o sofrimento das pessoas, mas sem negacionismo, porque isso às vezes pega até mal se você está ministrando para pessoas que têm o mínimo de bom senso e inteligência de dizer: não, o mundo não está mais quente. É só você olhar, dar uma volta e ver a situação do mundo, que é uma realidade, os oceanos, as matas, tudo isso. Infelizmente, nós estamos não cuidando tão bem desse planeta lindo que Deus nos deu, que se chama Terra. Não é? Então, vamos orar uns pelos outros e pela volta de Jesus. Enquanto que Ele não vem, a gente faz conferência Kairos. Enquanto que Ele não vem, a gente faz encontro como esse, ferros afiando ferro. Evandro, então vamos fazer o seguinte, vamos ter um primeiro tempo aqui de algumas perguntas que você pode me fazer, que eles também podem me fazer. Vou mostrar aqui um vídeo para vocês, e depois eu vou trazer uma reflexão bíblica aqui mais para o final. São agora 3:55, a gente vai aqui até as 5, aí vai dar meia hora e começa às 5:30, né? Então tá. Então vamos lá começar com esse tempo. 15 para 5, acho que é melhor. Ok. Então a gente tem 45 minutos. Pessoal da mídia, coloca aí o vídeo institucional do ministério lá. Primeiro coloca o vídeo institucional da igreja, para os que não estavam aqui ontem puderem ver, e a partir desse vídeo você pode ter até alguma pergunta sobre a igreja. Enquanto eles colocam ali, a gente gravou um podcast hoje de manhã, que deve ir ao ar nas próximas semanas,
onde a gente conversou de maneira bem assim, sintética, sobre a visão, não é, Carlito? Os valores da Igreja da Cidade, da Rede Espírita. Então, assim que estiver disponível, a gente compartilha o link e vocês podem acompanhar. Se estiver pronto, pode soltar. Igreja da Cidade. Uma igreja em muitos lugares. Uma família que reflete a família de Deus. Um lugar onde acontecem grandes encontros, onde vidas renascem e recomeçam e todos crescem na fé e se tornam mais fortes com Jesus. É o lugar que crê e vive a palavra de Deus, em amor, incluindo pessoas na família do céu e trazendo o sobrenatural na terra. É ser dirigido por meio de propósitos, onde pessoas comuns, imperfeitas, mas apaixonadas uns pelos outros, buscam alcançar todas as pessoas para Jesus. Onde pessoas descobrem o real sentido da vida. Uma família fortemente conectada. Uma família para pertencer, de perto ou de longe. Uma família composta por pessoas com consciência do chamado e certas de seu destino profético para servir o reino de Deus na terra. Um lugar de cuidado, onde qualquer um pode crescer em relacionamentos saudáveis. Um lugar onde você, eu, ele e ela, todos permanecem e são acolhidos de maneira igual. Uma casa de envios, porque a igreja não é o local de chegada, mas o ponto de partida. Uma igreja família biblicamente saudável, profética, apostólica e pastoral. Ter uma igreja é ser grato por fazer parte, ter amigos, irmãos e pais na fé. Igreja da Cidade, um lugar de verdade, de pessoas reais, um lugar para transformar e ser transformado, um lugar para crescer, uma família para pertencer. Então você viu nesse vídeo falando-se muito sobre família. Isso é intencional, porque nós não queremos que a igreja seja um lugar para você frequentar, mas uma família espiritual para você pertencer. Pastor, a igreja vai ser o que você ensinar que ela seja. Ela pode ser só uma instituição que se reúne num prédio e tem serviços religiosos. Ela pode ser isso. Na verdade, tem uma grande parte das igrejas históricas que estão assim. Só não espere outro resultado do que aconteceu na Europa e nos Estados Unidos. Elas vão estagnar, vão decrescer e vão morrer. Mas se você edificar uma família, é diferente. Você vai ter outros resultados. Eu vou fazer uma pergunta só e deixar para os amigos aqui seguirem, que é exatamente nesse tempo, Carlito. No passado, a gente associava esse conceito de igreja-família a uma igreja pequena. Uhum. E a ideia da grande igreja era a ideia de um lugar de ninguém conhecer ninguém. E você quebra isso, né? Hoje a Igreja da Cidade é uma mega igreja, não é? E a pergunta é, como você constrói essas ligas para que ser família não seja impedimento, e nunca foi, eu não acho que é, mas para quebrar esse paradigma, essa crença de que ser família precisa ser pequeno. Então, posso ser uma grande família, posso ser uma grande família. Uhum. Eu já fui pastor de igreja. Se você falar de 50 membros para cima, eu sei o que é ser pastor. Porque a primeira igreja que eu pastoreei tinha pouco mais de 50 membros. Então, qualquer tamanho de igreja, aqui eu sei o que é ser pastor. 50, 100, 200, 500, 1.000, 5.000, 10.000, 15.000, 20.000. E eu posso dizer para você, uma igreja pequena pode ser pequena e doente. Não é que as pessoas de uma igreja pequena são melhores ou piores, Evander. É que se você não cuidar, o ambiente de uma igreja pequena, ele fica insuportável por duas coisas, controle e fofoca. Quando você tem uma igreja de 100 membros, onde as pessoas ficam cuidando da vida dos outros, fica um lugar insuportável de ir. Porque a pessoa entra, já está todo mundo vendo.
o que ela falou, o que ela não falou, o que ela vestiu, o que ela não vestiu, como é que ela sentou, como é que ela não sentou, se ela viajou de férias, se ela não viajou de férias. E hoje em dia as pessoas não gostam disso. Por que nós paramos de apresentar visitante na igreja? Porque ninguém gosta de ser apresentado. Ele quer chegar. Quem gosta de ser apresentado é político, né? Então você quer chegar na igreja, geralmente sentar lá no... Lembra que a gente reservava os primeiros lugares para o visitante? Se você fizer isso, você não vai receber visitante nenhum. Ele quer ser bem recebido, você ter alguém lá na porta que dá para ele boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, estou aqui para te servir, mostra para ele como ele entra, aí acabou. Agora deixa por conta do Espírito Santo. Se você for reservar lugar, reserva mais ao fundo, não na frente, porque ele não quer ser exposto, e deixa o Espírito Santo fazer. Então, o ambiente de igreja pequena, quando as pessoas são verdadeiras e amorosas, tem um grande benefício de ser uma igreja pequena. Mas quando as pessoas são fofoqueiras, são religiosas, se torna muito ruim. Outra coisa da igreja pequena que é muito ruim é a questão do controle. A pessoa está ali, ela é há 10 anos líder do Ministério Infantil, e ela não está nem pensando em sair. Ela é vice-presidente de uma determinada coisa e está ali segurando o controle. O tesoureiro nem pensa, ele está há 20 anos naquela função e nem imagina largar. O dia que o pastor vai receber o salário dele é a glória na vida desse tesoureiro. Porque ele se sente o máximo, né? Ele vai pagar o salário do pastor, pensa bem. Parece que é a coisa mais importante antes da volta de Jesus. Aí a igreja grande já não tem isso. Não tem isso porque ela dilui. Então você não pode ter essa centralização de poder, porque o movimento é muito maior, então você precisa que as pessoas se movimentem e ninguém fica reparando o dia que você não foi. No máximo, é o seu pequeno grupo que sabe se você foi ou não foi. E para os dias que nós estamos vivendo, tem essa vantagem. Mas, respondendo a sua pergunta diretamente, Evandro, numa igreja ela pode ser pequena e doente, e uma igreja pode ser grande e doente. Porque ela pode ser pequena e ser esse lugar religioso de pessoas fofoqueiras, que não é saudável, que não tem visitante, que não tem conversão, que não tem batismo e, portanto, não tem crescimento. E ela pode ser aquele lugar grande que é supermercado de gente, que é só um afluir de pessoas num auditório que viraria um porto, uma rodoviária, e você não se importa com as pessoas. Então, nós escolhemos ser uma igreja saudável, que é uma família espiritual. Isso nós não temos o controle de qual o tamanho que ela vai ter. E eu diria para você, se você está pastoreando uma igreja família, ocupe-se que ela seja saudável. Se ela vai ter 200 membros, 500 membros, 600 membros, é Deus que vai dar. Paulo diz que ele plantou, Apolo regou, e quem deu o crescimento? Deus. Deixa o crescimento na mão de Deus. Você tem filho biológico, você não se preocupou com o tamanho que o seu filho ia ter? Ele tem o tamanho que o DNA dele está predisposto a ter. Você só se preocupa que ele seja saudável, certo? Então, assim é com a igreja também. Agora, um outro fator, Evandro, para uma igreja grande ser saudável, você tem ambientes pequenos. Então, primeiro, não importa o tamanho que a sua igreja tenha pequenos grupos, porque aí você vai ter um ambiente mais pessoal e relacional. 2, tenha diversos cultos, porque se você tem uma igreja grande e você tem um culto só, você vai deixar pessoas que querem servir de fora, você vai ter uma dificuldade logística muito grande. Então, tenha diversos cultos, não tem problema. Não espere o seu auditório encher para você abrir um segundo culto. Porque quando o seu auditório enche, o seu ministério infantil já está completamente saturado, seu estacionamento. Então, quando o seu auditório estiver com 60%, você já tem que pensar num outro horário. Porque as pessoas, elas têm agendas diferentes, elas têm realidades diferentes.
Eu brinco dizendo assim, tem igreja que só oferece 2 opções, ou pega ou larga. Mas igrejas saudáveis têm que oferecer múltiplas opções. Por exemplo, se você vier aqui nesta igreja no domingo, eles têm 3 horários. Então, horários diferentes para pessoas diferentes. Tem gente que trabalha de manhã, tem gente que trabalha à tarde, tem gente que trabalha aos domingos, vai ter que vir um meio de semana. Então, quanto mais opções você oferecer, é o que chamamos de pescaria com múltiplos anzóis. Se você vai pescar e só tem um anzol, você só pesca um tipo de peixe. Mas se você vai pescar, aí se o anzol é pequeno e você percebe que está dando peixe grande, o que você faz? Troca o anzol. Simples. E aí você vai pescar peixes grandes conforme a realidade do rio. Muito legal, Carlinhos. Dava para fazer umas 10 perguntas aqui, né? Então, eu vou deixar vocês. Então, quem quer fazer uma pergunta, levanta aí no seu lugar mesmo. Por favor. Pode falar aí, pastor. Isso. Pode. Com relação à primeira pergunta, se está funcionando, continua usando. Eu sempre digo que, quando você lidera, você não lidera por mudança, você lidera por resultado. Se você mudou e está funcionando, ok. Se você mudou e não está funcionando, não é sábio você continuar. Nós, há uns 20 anos atrás, a gente parou de apresentar visitante na igreja por 2 motivos, para a gente entender que as pessoas... Então, por exemplo, uma pessoa que tem problema com... E a sociedade tem todo tipo de situações que as pessoas não querem se expor. Fobia social, por exemplo. Fobia social, questões de sexualidade, questão de... timidez, personalidade, tem todo tipo. Então, para nós, há uns 20 anos atrás, porque nós éramos uma igreja batista tradicional, a gente pedia para levantar, a gente pedia para cantar o hino visitante, seja bem-vindo, e etc. Então, mas paramos com isso. Se na sua igreja funciona, beleza. Com relação a identificar o visitante, a gente tem outra forma de fazer isso. A gente pede, quem está entrando, ele diga para nós se ele é a primeira vez que ele está vindo à igreja. E, ao dizer, a gente dá um kit para ele. E essa bolsinha, ela tem uma cor bem forte. Ou é um amarelo forte, ou um laranja forte, que todo mundo da nossa igreja é um código. Se aquela pessoa está com aquela bolsinha, ela é um visitante. Aí, sem ele saber, a gente é super simpático com aquela pessoa. A gente dá boas-vindas, a gente abraça, a gente fala tudo. E ele fala, nossa, mas como esse pessoal aqui é, né? Mal sabe ele que tem um código ali, né? Então, uma coisa... Aí você tocou num outro assunto, que é uma questão, Evander, do culto. Esses dias eu estava pregando numa igreja, gente. O culto levou 2h15. 2h15. Primeiro que o culto atrasou 10 minutos. Se você me chamar para ir na sua casa,
ô Tati, você me chama para ir na sua casa e falar assim, pastor, não repara não, esquece. Eu vou reparar tudo. Por quê? Porque eu sou uma pessoa detalhista, eu não sou perfeccionista, eu sou detalhista. Eu olho as coisas, eu observo as coisas. Normal. Então, quando eu vou numa igreja, eu observo. E aí eu percebi, atrasou 10 minutos o culto. Depois, o louvor. Uma música, uma pregação. Uma música, uma pregação. Uma música, uma pregação. Primeiro, aquilo quebra toda a atmosfera do louvor. Porque você canta e fala, canta e fala, canta e fala. Aí você estende muito o horário. E aí outra coisa, aí você passa a palavra para o pregador. O auditório já está cansado dele. Ele já cantou tudo que tinha que cantar. E já ouviu tudo que tinha que ouvir, aí agora você vai pregar. Depois foi o momento do dízimo, uma apelação, uma apelação. Aí depois veio o momento de dar aviso. Eu olhei no relógio, foram 10 minutos de aviso. Aí, gente, fica aquele culto, organograma de vaca, todo dividido, todo fatiado, que perde a frequência. Então, na igreja da cidade, a gente procura que o culto não quebre o fluir. Então, alguém vai dar boas-vindas, sempre no horário. Nós temos 4 cultos aos domingos. Nenhum nunca vai atrasar. Pode ter poucas pessoas no auditório. Vai começar no horário, sempre. Porque culto que não tem hora para começar, não tem culto, não tem hora para terminar. Só que tudo na vida tem hora, não é? Então a gente quebrou essa cultura, não era assim quando eu cheguei. E para nós isso não tem conflito de espiritualidade com organização. Aí alguém dá boas-vindas, faz a pessoa se sentir à vontade, damos as boas-vindas aos novos convertidos. Ó, você que está aqui hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se você gostaria de receber uma atenção, aqui ao final da nossa celebração, na minha direita e na minha esquerda, temos um pastor para conversar com você. Quando terminar o culto, o Ministério Posso Orar também vai estar com um botão identificando, e quando a gente fala assim, um botão identificando, já aparece na tela uma pessoa com esse botão. E aí entra o louvor, uma sequência, temos um momento de intercessão, um momento de oferta, a pregação e, ao final, se for o caso, aviso bem rápido, que seja para a igreja inteira. Por exemplo, nós não vamos avisar, irmãos, a reunião dos adolescentes que vai acontecer terça-feira, né? Ou, se não, aquele dia que a irmã da União Feminina pediu para o pastor avisar, e aí o pastor esqueceu, mas no final ele deu a oportunidade de fazer uma oração espontânea, e aí a irmã orou, e Senhor, abençoe a reunião da União Feminina na terça-feira, que será às 3h da tarde, e Espírito Santo toque no coração que nenhuma mulher deixe de trazer um prato de salgadinho. Né? Então tem gente que quer fazer essa pressão pelos avisos. Deixa eu dizer uma coisa, gente, aviso não faz parte do culto. Aviso é comunicação, e a gente tem muitos outros jeitos de fazer esse aviso, né? Tem WhatsApp, tem Telegram, tem mídia social, tem as reuniões específicas de cada um. Nossa igreja tem muitos lugares que não tem ar-condicionado, até o auditório principal. Nesse tempo de verão, gente, a gente tem que fazer o culto mais curto. Nem todo mundo é catedral metodista de Petrópolis. Então, se a sua igreja não tem ar-condicionado, em pleno verão, tem que ter realmente esse cuidado do culto não passar aí de 1h20, 1h, no máximo, para que as pessoas não fiquem aí com problemas também de saúde. Ter lugar de água potável à vista para as pessoas beberem. Tudo isso é espiritualidade e organização. Então, eu respondo ao irmão, ao pastor, isso. Se está dando certo, continue. E por que nós não fazemos nesse tempo? E isso não tem sido empecilho para pessoas não virem na nossa igreja. Pelo contrário, nós recebemos uma média de 20.000 pessoas de visita na igreja por mês, e esse ano já batizamos 1.600 pessoas. Glória a Deus. Amém.
Amém. A outra pergunta que o irmão fez é a questão de supervisão de grupos, não é isso? Nós vivemos a melhor fase nossa de pequenos grupos, nós chamamos de GDC, grupos da cidade. Se você me disser que estruturar uma igreja em pequeno grupo é fácil, eu vou dizer que não é, porque as pessoas estão correndo muito, mas nós estamos com 1.400 pequenos grupos, temos 4 níveis de liderança: o líder do pequeno grupo, o coordenador, o supervisor e o pastor de rede. Então, para todos, a palavra-chave é acompanhamento, pastor. Tem que acompanhar. O pastor de rede tem que acompanhar o supervisor tem que acompanhar o coordenador e o coordenador tem que acompanhar o líder de pequeno grupo. Todo mês a gente faz o nosso encontro com todos, e ele é dividido em 2 partes, chama TPL, Treinamento Pastoral de Líderes. A primeira parte é geral, e aí depois, justamente, acontecem os encontros de coordenadores e supervisores com os seus liderados. Então, ter uma reunião por mês, eu acho que é fundamental, e exigir que esses supervisores se encontrem com os seus coordenadores e os pastores de rede com os seus supervisores. Outra coisa que nos ajudou, pastor, é não ter supervisão muito grande. Nossas supervisões agora, no máximo, é de 10 pessoas. Então, um supervisor vai ter, no máximo, 10 coordenadores, não mais do que isso. No passado, né, Mateus, a gente tinha muito, às vezes era 20. E aí não, você pode dizer que vai acompanhar, mas não consegue acompanhar. É verdade. Não consegue. Bom, eu vou fazer diferente agora. Vou pedir, vou usar o microfone, porque a gente está gravando, para ficar gravado no microfone. Então, 2 perguntas de uma vez, para depois dar esse momento do Carlito compartilhar o conteúdo que ele preparou com a gente, tá bom? Então, 2 colegas, irmãos e irmãs que quiser perguntar, é só levantar a mão e vir aqui à frente para poder usar o microfone. É um perigo entregar o microfone para o pastor, né? Mas eu confio nos amigos aqui. Uma pergunta? Tem alguma pergunta? Sim ou não? Se eu fosse você, eu aproveitava, porque eu tenho um monte. Aquela Sim. pergunta de R$1 milhão. Alexandre, então. Corre aqui, Alexandre. Alexandre é líder de célula nosso aqui. A paz, pastor. A paz, irmãos. Pastor, nós estamos numa conferência, né, cujo nome é Kairos, que é o tempo de Deus, né? Muitas vezes difícil para a gente compreender, né? Porque a gente é muito passado, presente e futuro, e Deus está gerando o tempo todo. E com o que o senhor falou no início, né, sobre essas condições climáticas, guerras, todos esses sinais que têm acontecido, a gente não consegue evitar que os irmãos tragam para a gente essa sensação de final dos tempos. Né? E eu reestudando o livro de Lucas, um versículo me saltou aos olhos, pela misericórdia do Senhor, que falando exatamente sobre esse tempo, e que eu nunca tinha percebido, e eu trouxe ele especificamente aqui para perguntar, porque ele diz assim, esse pedacinho é sobre a segunda vinda de Jesus. E Lucas diz assim: sendo assim, quando esses fatos começarem a surgir, exultai e levantai as vossas cabeças, pois está muito perto a vossa redenção. Então, o adjetivo aqui é bem enfático, exultai. E dificilmente a gente vê isso frente ao final dos tempos, a esses acontecimentos, a gente exultando. Ou a gente fica perplexo e recebendo dos irmãos uma série de vídeos de YouTube, ou a gente vê aqueles outros irmãos completamente retraídos, angustiados, com medo do final dos tempos. Então, como colocar na prática esse exultai que a palavra manda a gente fazer? Obrigado. Nada. A chave é a que Jesus ensinou em Atos 1:8. Quando ele disse que viria o fim, ele não falou para a gente ficar com medo. Ele falou, não ficará pedra sobre pedra. Então, ele estava falando do fim da queda de Jerusalém. Ele não manda ficar esperando o dia da destruição, ele não manda ficar com medo, ele diz, olha, vai acontecer.
Então, sejam minhas testemunhas, tanto em Judeia, Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, o que Jesus fala quando ele prevê o fim? Mãos à obra. Então, a mesma coisa nós temos que ter hoje, a mesma atitude. Jesus está voltando? Sim. Devemos estar conscientes disso? Sim. Devemos estar atentos que antes de que ele volte, tem uma série de situações que vão se manifestar, e preparar a igreja. Não podemos entrar no negacionismo, mas isso deve ativar o nosso modo evangelismo, nosso modo missões, até porque dos 5 propósitos de Deus, 4 nós vamos fazer no céu. Adoração, nós devemos celebrar e adorar, mas você tem que lembrar que você tem a eternidade inteira para adorar a Deus no céu. E tem igreja que a única coisa que faz é adorar. Então ela está esquecendo de que um dia ela vai para o céu. Comunhão, vamos ter aqui, vamos ter no céu. Discipulado, vamos ter aqui, vamos ter no céu. Serviço, vamos servir aqui no céu. Agora, qual o propósito que só vale aqui na terra? Missões, evangelismo. Então, se Jesus está voltando e nós cremos nisso, e os sinais estão se mostrando, a maneira de celebrar e exultar é ganhar mais um para Jesus. É investir em mais um campo missionário, é plantar mais uma igreja, é enviar mais um missionário. Hoje eu estava mostrando aqui para o pastor Evander, para a Laura, para a Leila, uma pequena coisa que a gente fez por um missionário no campo, no interior do Chile, numa área pobre, e o quanto ele está agradecendo, ele disse: ninguém vem para cá, aqui nós estamos esquecidos e ninguém passa aqui. Então, se as nossas igrejas do mundo livre, Estados Unidos, Europa, Brasil, nós fôssemos um pouquinho mais proporcionais com o nosso orçamento e colocasse uma parcela boa para missões, a gente estaria exultando mais ante a volta de Jesus. Amém. Bom, Carlito, eu vou pedir a ajuda ao Guto trazer para a gente o púlpito aqui, Guto, e eu vou passar a palavra para você e te deixar à vontade. Tá bom, mas eu também posso ficar aqui bem à vontade. Está bem à vontade assim? Estou bem à vontade. Então, posso ministrar daqui. Então, vou pedir 2 vídeos bem curtinhos, porque eles podem também suprir necessidade da sua igreja. O primeiro deles é: se você tem jovens na sua igreja, se você quiser enviar esse jovem para fazer 1 ano lá em São José, podemos ajudar você, recebendo esse jovem para 1 ano. Não é um seminário, não é uma escola teológica, é um seminário de preparação para a vida. Ele vai ser extremamente fortalecido. Se amanhã ele vai para uma universidade federal, por exemplo, ele já vai com outra cabeça, porque ele vai passar ali 1 ano tendo um ensino profético, apostólico e pastoral. Eu tenho um filho meu que fez o college, o Pedro, foi muito bom para ele. A Nath e o Matheus acompanharam muitos jovens que passaram pelo college. Seu filho está lá? Então. Ela está nessa viagem missionária agora do Chile? Então, ela está lá nesse lugar pobre que eu falei com o pastor. Então, o pastor aqui vai mandar o seu filho, eu enviei meu filho. Pastor Fabiano, a sua filha acabou de formar agora. Então, nós estamos com 150 alunos fazendo, um dos seus trabalhos é fazer uma viagem missionária. Temos 6 viagens acontecendo, uma aqui no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, com o Pedro do Borel, e mais outros 5. E ele vai estagiar em todos os 200 ministérios da igreja. Ele vai estudar de terça a sexta matérias sobre igreja, ministério profético, ajudar no seu crescimento espiritual. Sábado e domingo ele está servindo na igreja, segunda é o seu dia de folga, e o melhor, nós vamos devolver para a sua igreja um filho, uma filha, um filho espiritual, que não vai ficar desconexo com a realidade de igreja, porque é uma escola pensando na sua igreja, não é uma escola missionária, não é uma escola bíblica, é vida. Então, o ideal é que ele termine o ensino médio, ou dê um break na faculdade, ou seja, pós-faculdade. Pode ser solteiro e casado, não recebemos com filho, porque não temos essa estrutura, e precisa estar aí na faixa de até os 30 anos de idade, por causa do contexto que eles vão conviver, entre 18 e no máximo 30. Esse é o contexto. Então, vou passar o vídeo do IC College. Se você tiver, então,
realmente vale muito a pena. Porque no ensino médio, a criança termina com 17 anos. E às vezes ela não está preparada para escolher a sua faculdade. Se ela quer fazer teologia, ou se ela quer fazer direito, se ela quer ser missionário, ou se quer abrir uma empresa. Então isso vai ajudar, vai ter aula de inglês, vai ter aula de empreendedorismo, vai ter aula de ética, vai ter aula de cosmovisão, vai interagir com todos os preletores que vêm nesse um ano em São José. Nós vamos chamar para dar aula, eu dou aula, Fabiano, Vivian, Leila, enfim. Então, acho que é uma boa oportunidade, é muito acessível o preço, e hoje nós já temos 10 turmas formadas, quase 300 alunos formados, muitos filhos de pastores, e eu acho que é uma resposta que pode ajudar os seus alunos. IC College é a escola ministerial preparatória para a vida. Não é uma faculdade cristã, não é um instituto teológico, não é uma escola bíblica, é uma escola ministerial de preparação para a vida. Através do IC College, eles vão receber um ensino apostólico, profético e pastoral empoderador para as suas vidas. O College é alguém que ama Jesus, ama a igreja, serve intensamente na sua realidade local. Ele quer descobrir mais sobre os seus dons, o seu talento, ele tem um reconhecimento dos seus líderes locais, está já convertido, caminhando com Deus há um tempo e vai ser então enviado para se aperfeiçoar. Ele não necessariamente vai ser um pastor ou um missionário, pode ser em qualquer área de profissão, empreendedorismo, e ele vem com aquela vontade de mudar o mundo, de deixar a sua marca, de ser um avivalista nessa geração. No IC College, você vive uma experiência imersiva no período de um ano letivo. Aqui você vai ter aulas muito profundas e também ambientes práticos para você desenvolver tudo aquilo que tem aprendido e recebido. São estágios ministeriais na igreja da cidade, imersão na rede de igrejas da cidade, com outros contextos e cultura, além de evangelismos, ações nas conferências aqui da igreja. Ao final de tudo isso, fechar com chave de ouro, você junto de seus colegas vai participar de uma viagem missionária, onde você vai poder entregar mais ainda do amor de Deus e viver tudo isso numa realidade completamente diferente. Então, está aí, é uma oportunidade, é um serviço prestado pela igreja da cidade, com muito amor e carinho, e acho que está contribuindo muito. As aulas são, entra por semestre, então pode entrar agora, fazer inscrição para entrar em fevereiro, ou começar em agosto. É de um ano, e tem uma entrevista. Nós deixamos de fora cerca de 50 alunos todo semestre, porque às vezes vem... eu estou com um filho espiritual que precisa de uma cura sobre sexualidade, ou questão no casamento, ou questão de problemas de depressão. Na entrevista ele não vai passar, porque esse não é o foco da escola. Fala para mim uma característica que esse filho espiritual que está formando agora, foi bom para ele, que você percebeu já de cara. Ela não tinha o nível de conhecimento bíblico que nesse um ano ela já tem. Antes eu não me lembro dela ter ido ao altar para ministrar uma palavra, e ela já veio 2 vezes. Olha. 2 vezes que ela veio de lá nos visitar, ela já foi convidada, inclusive, para pregar em outras igrejas aqui. Está pregando, ministrando com bandeiras. Despontou a menina. Então, ele enviou uma boa moça, porque se não fosse boa ele não tinha enviado, mas ela era uma voluntária do multimídia. E hoje é uma ministra,
que está servindo, que despontou, que empoderou. Então, é botar para fora esse chamado, esse potencial que a pessoa tem para servir ao reino. Inclusive, após uma aula de uma determinada matéria, ela abriu a empresa dela de Olha aí. camisarias. Tá. Empreendedora, já tem uma empresa, é isso aí. A gente sempre diz para eles que eles podem ser o que eles quiserem, porque é uma geração de oportunidades também, não é? Nós vamos instigar eles a aprender inglês, informática, design, tocar instrumentos, se socializar, investir em liderança. E os que não conhecem a Rede Inspire ou queiram vir para caminhar conosco, cada um aqui tem a sua igreja local, tem a sua denominação. Que coisa boa, não é para mudar isso não. Mas quero passar um outro vídeo para apresentar para você uma outra ferramenta. Rede Inspire de igrejas que há 12 anos estamos ajudando igrejas a ser o que Deus chamou para ser. Pastores e igrejas saudáveis não devem caminhar sozinhos. Este é um princípio que guia a igreja da cidade em todas as suas ações. Somos uma igreja família com mais de 80 anos de história. Direcionados pela visão do Espírito Santo, somos um lugar de cuidado e envio para, em unidade, edificar e expandir o reino de Deus. É nessa visão que em 2010 nasce a Rede Inspire, uma rede de relacionamentos e uma agência de recursos ministeriais, feita de igrejas para igrejas. Desde 2010, a Rede Inspire de Igrejas ajuda pastores e igrejas a cumprirem sua visão e missão. Acreditamos que podemos ir mais longe se formos juntos. Aqui na Rede Inspire, nós queremos dar todo o suporte para que a sua igreja seja uma igreja saudável. Temos um time preparado para te servir e dar o suporte no uso dos recursos disponíveis através da Rede Inspire. A Rede Inspire Brasil hoje conta com mais de 1000 igrejas conectadas nesse ecossistema, onde tem diferentes contextos, diferentes realidades, cidades diferentes, e ali nós ajudamos cada uma a cumprir a sua visão. Tem, por exemplo, o projeto de implantação de novas igrejas, que é o Inspire Novas Igrejas. Na Rede Inspire, oferecemos parcerias e materiais para todas as áreas da sua igreja. Você pode acessar nossa plataforma online onde estiver e desenvolver sua equipe e liderança com mais de 20 mil materiais, como esboços de mensagens, estudos bíblicos, treinamentos e muitos outros recursos para a organização do seu ministério. Se você deseja estar conosco, é uma alegria. Não acreditamos que vamos fazer isso de uma forma plástica, de uma forma mecânica, mas vamos fazer isso de uma forma relacional e espiritual. De igreja para igreja, de pastor para pastor, juntos servindo ao Rei, ao Reino e à sua noiva. Vamos juntos? Rede Inspire, desde 2010, inspirando e capacitando igrejas. Então, eis aí também uma oportunidade para você. Então, se você quiser conhecer mais, eu tenho certeza que te atrapalhar não vamos, mas podemos te ajudar. Um pastor amigo meu lá nos Estados Unidos, ele falou assim: Evandro, se você entrar na Rede Inspire e andar perto das igrejas que estão trabalhando junto nesses princípios, você pode não chegar onde você gostaria, mas você não vai ficar onde você estava. Né? Sua igreja, qual é o nome dela mesmo? Aqui, em Petrópolis. Já está há quanto tempo na rede, gente? Isso, 2. É porque às vezes só entra, mas não interage, não desfruta dos recursos. Né? Então, o pastor Átila aqui já está há 4 anos, mas há 2 anos ele decidiu colocar em prática. O Evander também, temos andado muito juntos aqui, e ele também está sempre lá conosco e aprendendo e interagindo, e a gente aprendendo com eles também. Agora a Laura vai entrar também. Então, vamos lá. Só os tolos não aprendem uns com os outros. E só os que têm algum problema acreditam que não podem aprender um pouquinho mais. Né? Então, esses 15 minutos aqui que eu tenho para fechar com vocês, se você puder abrir a sua Bíblia no livro de Atos,
eu queria só lembrar uma coisa para você, que liderar é sempre pensar na perspectiva do legado. O apóstolo Paulo foi muito lúcido quando ele terminou o seu ministério em Éfeso. Lá ele fez uma base missionária, ele estava muito perto de Antioquia. Mas o que Paulo tinha? Uma visão de que um dia ele iria partir. Os pastores, Evandro, eu acho que às vezes se esquecem de que nós temos que trabalhar com transitoriedade. Eu não estou falando que estou celebrando aqui a questão que um método ou outro. Não, eu sei que na metodista tem a itinerância, isso tem pontos positivos e negativos, mas eu não estou falando sobre isso, não. Estou falando que, independente de onde você esteja, na igreja que você estiver, você tem que estar sempre preparado para partir. Até porque pessoas vivas morrem, não é? Então você morreu, a sua igreja vai morrer junto. Todo líder tem que estar mentoreando novos líderes para, quando ele sair por um motivo ou outro, a igreja ter continuidade. Assim é na vida pessoal, familiar, profissional e na igreja. Você não pode pensar que as coisas são suas. Você está ali para servir. E servir em igreja é na perspectiva de legado. Se você está liderando sozinho, a sua liderança está doente. Porque isso não é sobre você. É sobre Deus e sobre as pessoas. Então, você tem que ter líder aprendiz com você. Você tem mais de 50 anos, você tem que ter líderes mais jovens perto de você. E você pode mudar, você pode morrer, você pode se aposentar. Hoje tem pastor no ministério evangélico brasileiro, com 80 anos, o cara está segurando o microfone e não tem nem previsão de sucessão. E nem se organizou para parar. Porque tem dois tipos de pastores que não querem parar. O que não se provisionou, como você falou, ele não conseguiu comprar a casa própria dele, ele não conseguiu fazer uma poupança, e o tempo passou mais rápido do que ele pensou, e aí, de repente, ele se vê idoso, e aí ele não quer parar por isso. Só que ninguém segura as pessoas, a igreja começa a declinar. Isso na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil, e todas as denominações históricas estão passando por isso. Mas tem um outro, Evandro, que eu acho que é pior do que esse. Porque esse, pelo menos, está com o instinto de sobrevivência. Ele errou em não prever que o inverno ia chegar, mas ele está numa coisa assim de sobrevivência. Agora, tem um outro pior. É o que tem a sua casa própria, tem até uma outra alugada, tem uma aposentadoria, mas o negócio dele é o poder do microfone, é o poder do controle. Então, ele está lá com 80 e poucos anos de idade, a membresia da igreja já está também ficando de meia idade para cima, mas ele não quer largar o microfone e o controle. Esse líder está com um problema pior do que o primeiro, porque esse não é uma questão de sobrevivência, essa é uma questão de doença de controle. E aí deixa eu dizer uma coisa para você, ou controla ou cresce. Sua igreja não vai crescer com o controle de forma saudável. Nós lideramos pessoas livres. As pessoas têm que ser livres. Nenhum movimento de igreja que impôs controle, isso funcionou por um longo tempo. Porque se você colocar camisa de força nas pessoas, isso vai gerar uma doença para você e para eles. E o apóstolo Paulo nos ensinou muito sobre isso. E eu queria só, não vou ler Atos 20, 13 a 38, mas como liderar na perspectiva do legado. Alguns princípios do apóstolo Paulo. Primeiro, para você liderar bem, e quando você terminar, por um motivo ou outro, o trabalho prosseguir. Primeiro, você deve sempre escolher uma estratégia. Quando Paulo estava terminando o seu ministério em Éfeso, diz verso de número 13, quanto a nós, fomos até o navio e embarcamos para Assos, onde iríamos receber Paulo a bordo. Assim, preferimos ir a pé. Uma pergunta simples aqui. Por que Paulo não foi de barco? Porque justamente eram os momentos finais dele em Éfeso. Ele não iria voltar mais para lá. Se ele fosse de barco, os barcos naquele tempo eles não eram tão grandes, eles eram mercantes e de passageiro tudo junto, e aí tinha peixe, tinha comida, tinha material de construção, tinha muita gente, tinha confusão. Então Paulo sabia que poderia ir mais rápido de barco,
mas ele tinha uma estratégia. Ele queria usar os últimos momentos para ir conversando com os seus discípulos e dando a recomendação final. Então, o que nós vemos aqui? A lucidez de Paulo. Ele poderia ir mais rápido de barco, mas ele prefere ir mais devagar, a pé, para ele ter um tempo a mais com os seus discípulos, porque o tempo dele, depois de 3 anos em Éfeso, estava chegando ao fim. E ele sabia que dali ele ia para Jerusalém e poderia não mais voltar. Segundo, tome decisões para maximizar o seu tempo. Pastor, o seu tempo é muito precioso. Ele passa mais rápido do que você imagina. E Paulo também toma essa decisão. Veja aqui, verso 16 de Atos, capítulo 20. Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso, para não se... Não? Tá, tem aí? Eu pensei que estava aí. Para não demorar na província da Ásia. Então, o que acontece? Não, ele não está querendo ser deselegante, ele não está dizendo assim, não quero ver as pessoas. É que ele era um líder influente, ele morou 3 anos em Éfeso, e ele sabia que se ele aportasse em Éfeso, ia ter muita gente para dar atenção. Quando você vai num lugar que há muito tempo você não vai, mas você teve um ministério lá, você não tem muita gente para visitar? Óbvio que Paulo tinha. Então, Paulo toma uma decisão, líder, deixa eu dizer uma coisa, às vezes você vai ter que tomar a decisão antipática, mas é a decisão certa. Todo pastor que toma a decisão para agradar todo mundo não realiza o que Deus chamou ele para realizar. Paulo toma uma decisão antipática, mas é uma decisão sábia e estratégica. Eu não posso ir lá por uma questão de tempo. Olha só, ele estava com pressa porque ele queria chegar em Jerusalém, se possível, antes de Pentecostes. Todo mundo sabe que a cidade de Jerusalém ela tem uma população X, mas na festa de Pentecostes, que é a festa mais popular de Jerusalém hoje, e já era 2000 anos atrás, a cidade triplicava, quadruplicava o número de pessoas. Então, ele ia ter tudo mais caro para se hospedar lá, ele ia ter dificuldade de achar as pessoas, quem ele queria conversar estaria trabalhando, a cidade estaria num tumulto. Então, ele queria chegar antes. Se você quer chegar antes, você tem que tomar decisões estratégicas. E Paulo tomou uma decisão estratégica. Eu não vou entrar em Éfeso, porque eu estou com pressa de voltar, eu não tenho tempo a perder. Então, é melhor ser sábio do que ser popular. Tá? 3, priorize a prestação de contas. Ele não entra em Éfeso, mas ele pensou uma coisa, Evander. Os meus líderes principais podem vir até aqui. Então, ele pede para avisar que os presbíteros venham até o porto. E aí, no verso 17, 18, de Mileto, se você pegar um avião aqui agora e for lá na Turquia, você vai ver esse porto de Mileto. Só que agora ele está vazio, ele está seco, por 2 motivos. Um é que houve um terremoto muito grande e o porto subiu e saiu de perto da água. Você vai ver isso lá, o porto está longe do que o mar está. E segundo, porque esse porto foi abandonado, porque com o passar do tempo, os navios ficaram maiores. Então, precisava de um porto com um calado mais profundo. Mas o relato de Atos, que de Mileto mandou chamar os presbíteros da igreja em Éfeso, e quando chegaram, ele prestou conta do ministério. Pastor, eu não sei o tamanho da sua igreja, eu não sei se você é uma comunidade independente ou denominacional. O que você não pode é não prestar conta. Você tem que ter gente para você prestar conta. Como está a sua família, como está o seu ministério. Pastor, você não tem que prestar conta, chegar num culto domingo à noite, a igreja cheia, e você colocar na tela a sua prestação de conta. Não é sobre isso. É você ter gente de confiabilidade. É a questão do compliance. É pessoas que oram por você, que choram por você. E você tem que prestar contas para ela. Isso é um princípio bíblico que Paulo terminou tão bem, porque ele não viveu sem prestação de contas. Uma outra coisa é priorize a sua consciência limpa, consciência de missão cumprida. Verso 19, servir com toda a humildade, com lágrimas, sendo severamente provado. Porque Paulo levava chumbo de todo lado. Era do judeu, porque ele era judeu,
e era dos romanos porque ele era romano. Então apanhava todo o tempo, é igual você. Você apanha da sociedade e dos crentes, não é? Mas tenha consciência limpa, tranquila, vai deitar o sono do justo. Você não roubou, não matou, não prostituiu. Agora, não queira que todo mundo goste de você, né? Tem gente que simplesmente não vai com a tua cara. Paciência. Pessoas podem sair da igreja da cidade. Eu não gosto do jeito que o pastor Carlito prega, não gosto do tom da voz do pastor Carlito, não gosto que a igreja muda muito, não gosto porque lá é igreja família. Ok, gente, lideramos pessoas livres. Agora, não pode, eu estou saindo da igreja porque o meu pastor tem uma amante. O meu pastor enriqueceu às custas do ministério. O meu pastor violenta a mulher dele. Meu pastor deve para todo mundo na praça. Isso você não pode. Se as pessoas não querem ficar na sua igreja porque discordam da sua liderança, então, membro daqui, o pastor Evander pintou aqui de cinza. Não gostei não, vou para outra igreja. Gente, você não tem controle sobre isso. Porque não dá para liderar em cima de gosto e preferência. Lideramos em cima de visão de direção, de visão de Deus e direção do Espírito. Amém? 5, apresente resultados. Você não pode também liderar. Eu chego aqui e vejo, a igreja do Evander tem 3 cultos aos domingos, tem conversão, a igreja tem um bom testemunho na sociedade. Não é? Você tem fruto. Paulo diz, não deixei de pregar nada. Ele prestou conta. Os frutos, o ministério, tudo que fosse proveitoso, ensinei tudo publicamente de casa em casa. Mas ele também fala de uma outra coisa no verso 22, muito importante. Avance para novas etapas. Eu gosto quando ele diz assim, agora, compelido pelo Espírito Santo, estou indo para Jerusalém. Qual é a sua próxima etapa? Você não pode liderar só para o hoje. Se você quer terminar bem, se eu chegar para o Átila, tomar um café para ele, você não precisa me dizer o que você vai fazer daqui a 20 anos. Mas, para curto prazo, você tem que saber aonde sua igreja está indo. Mantenha o foco, o desapego material. Paulo mostrou isso muito claro no verso 24. Eu não considero a minha vida de valor algum, não é? Preciosa, porque o foco dele estava em Jesus. Pastores devem ser conhecidos mais pela sua generosidade do que pela sua prosperidade. Tem 2 tipos de profissão, gente, que você pode chegar ao final da vida, bem, não tem nenhum problema, depois de trabalhar a vida inteira. É político e pastor. Mas se você enriquecer demais nessas 2 funções, algo foi errado. Porque uma coisa é terminar bem, com as suas finanças em dia, tudo certinho. Mas rico não dá, porque você vive com o recurso no ministério, é do que a igreja te paga, e no serviço público, do salário dos impostos. Então, a não ser que você seja um pastor empresário e um político empresário, se for só com o dinheiro que você recebe do Estado da igreja, não dá. A conta não fecha. Eu lembro de um político no interior de São Paulo, que ele foi vereador, deputado, governador, e morreu podre de rico, e nunca foi outra coisa a não ser político. A conta não fecha, gente. Não fecha. Porque não dá para morrer podre de rico no serviço público. Você sabe disso. Então, pastor, termine bem. Faça o segredo do contentamento. Não viva para faltar, para você dar mau testemunho de miséria. E não viva de uma vida de esbanjar, de ostentação, isso mesmo. Para alguns líderes, a pior coisa que podia acontecer é o sucesso. Porque com o sucesso veio o distanciar das coisas simples do dia a dia do ministério. Caminhe sempre apaixonado, como Paulo caminhou no verso 27. Discipule sempre entregando liberdade e empoderamento. Ele diz, cuidem de vocês mesmos, do rebanho que Deus colocou como bispos, pastores. Quer dizer, ele não está falando para você trabalhar sozinho, ele está trabalhando para você trabalhar em equipe.
Mantenha a lucidez quanto à deslealdade. É impressionante, eu amo isso aqui. Ele diz, Evander, verso de número 30 e 31, quando eu sair daqui, vão se levantar pessoas que vão distorcer a palavra de Deus. Ele podia falar, não, eu aqui fui um bom teólogo, um bom mestre, um bom professor, fiquei 3 anos ensinando aqui em Éfeso, quando eu sair, a igreja vai ficar perfeita, arrebentando. Gente, pessoas são pessoas. Líder, não viva numa maneira que você vai se decepcionar com pessoas. Pessoas são pessoas. Ele diz, quando eu sair daqui, vão vir gente que vão torcer a palavra de Deus. Em Éfeso nasceu, por exemplo, o dogma de Maria Mater Dei. Nasceu em Éfeso, num concílio de Éfeso. Olha só, parece que foi profético. Não é? Por quê? Porque os desvios teológicos são muito grandes. Agora estamos numa fase teologia do domínio, hipergraça, estamos questionando a soberania de Deus. Estamos voltando, gente, a problemas que estavam resolvidos, Evander, no século IV. Meu Deus. Então, fica de olho. Tem muita gente hoje que nem passou em seminário, não fez teologia, mas já tem muitos seguidores, grava um vídeo, coloca no YouTube e questiona a fé de todo mundo, até dos pais da igreja. Meu Deus. A teologia patrística tem que rasgar e jogar tudo fora. É muita falta de sabedoria. Mas vamos lá. Mantenha a sua lucidez quanto às lealdades. Deixa eu dizer uma frase para você. Aconteça o que acontecer, pessoas vão te deixar. Oriente com a sua própria vida, quer dizer, lidere com testemunho. Lidere com generosidade, verso 35. Paulo diz que ele não só ensinou, mas foi como ele viveu. Né? E 3, termine com um legado concreto. Versos 36 e 38 é a parte mais linda de Atos 20. Eu convido você, a uma hora dessa, pega aí a Bíblia com calma. E o Evander pode dar esse esboço para todo mundo que está escrito aí, Evander. Pega esse material e medite nisso, mas a coisa que mais me chama nesse texto é como ele termina. Ele diz assim, tendo dito isso, ajoelhou-se com eles, orou e chorou. Todos choraram muito, e abraçaram e o beijaram. E o que mais entristeceu, olha só, ele fez um manifesto, uma declaração de várias coisas importantes. Mas qual foi a coisa mais importante? Nunca mais verei o rosto de vocês. O que Paulo está dizendo? Mais importante do que teologia, do que eclesiologia, do que estrutura, do que hierarquia. Ali tinha presbíteros, ali tinha pastores, ali tinha líderes. Era relacionamentos. Ele diz a coisa, eles choraram. Foi o fato dele dizer, eu vou embora e eu nunca mais vou ver vocês. Então, eu acho que isso é muito importante para terminar bem. É você não esquecer que você lidera pessoas, tem um relacionamento, e pessoas não são coisas. Então, pense nisso e que você termine muito bem. Deus abençoe.